Você já imaginou como animais venenosos, capazes de matar em questão de minutos, conseguem sobreviver com toxinas tão letais em seus próprios corpos? Como eles não acabam sendo vítimas de seu próprio veneno? É isso que vamos descobrir hoje, e eu garanto, a resposta vai te surpreender. Desde cobras mortais até sapos e aves exóticas, todos eles têm mecanismos fascinantes de proteção. Se você acha que já viu de tudo, espere até ouvir sobre o primata mais venenoso do mundo e como ele ativa seu veneno. Fique até o final, porque você não vai querer perder essas curiosidades incríveis sobre o reino animal. O veneno da cobra egípcia é extremamente tóxico, mesmo em pequenas quantidades. Ele pode ser letal para animais de grande porte. Mas, curiosamente, a cobra egípcia, assim como praticamente todos os animais venenosos, precisa produzir e armazenar esses compostos perigosos dentro do próprio corpo. Então, surge a grande questão: como animais venenosos não se machucam com seu próprio veneno? A primeira estratégia é provavelmente a mais óbvia: certificar-se de que o veneno não funcione no próprio organismo, como fazem alguns sapos venenosos. Quando seu veneno atinge outra criatura, ele se liga a receptores específicos nos nervos da vítima, resultando na paralisação do coração. Mas, no sapo, essa toxina não faz efeito, porque ele desenvolveu uma versão ligeiramente modificada da proteína nervosa, mudando sua forma apenas o suficiente para evitar que o veneno se prenda. Outra tática usada é desenvolver mecanismos internos que neutralizam o veneno antes que ele possa causar danos. O pitoui, uma ave tropical, deposita veneno em suas penas. Para se proteger, produz proteínas em seu sangue que agem como esponjas, ligando-se às moléculas tóxicas e desativando as. Uma solução simples e eficaz. Uma terceira forma de proteção é simplesmente armazenar o veneno em uma área do corpo onde ele não possa causar danos. As vespas assassinas e as aranhas viúvas negras, por exemplo, mantêm suas toxinas isoladas em regiões do corpo onde é fisicamente impossível liberá-las sobre si mesmas. Por último, alguns animais armazenam suas toxinas em um estado inativo, como o loris lento, o único primata venenoso do planeta. A toxina que ele secreta de suas axilas é inofensiva sozinha, mas quando o loris lambe essa substância e a mistura com sua saliva, ela se transforma em um veneno ativo. Ao morder um inimigo, ele transfere esse veneno para a ferida, provocando sérios danos à carne da vítima. Se você está curtindo essas curiosidades sobre os mecanismos de defesa dos animais venenosos, aproveite e já se inscreva no canal. Isso ajuda muito e garante que você não perca nenhum conteúdo incrível como esse. Deixe também o seu like, porque agora vamos descobrir como a cobra egípcia combina todas essas estratégias para se proteger do seu próprio veneno. A cobra egípcia, por exemplo, é uma verdadeira mestre na arte da autoproteção. Ela utiliza todas as 4 estratégias que mencionamos para evitar ser vítima de sua própria toxina. Primeiro, ela possui proteínas nervosas modificadas que a tornam imune à sua própria toxina neuroparalisante. Além disso, o veneno é armazenado em glândulas isoladas, o que impede que ele entre em contato com outras partes do corpo da cobra. Essas glândulas não apenas armazenam o veneno de forma segura, mas também o mantêm temporariamente inativo, mergulhando em ácidos que desativam parte de sua toxina. O veneno só se reativa quando entra em contato com o sangue de suas vítimas, que tem um ambiente mais básico. E, caso haja algum vazamento de veneno para o próprio corpo da cobra, proteínas especiais em sua corrente sanguínea agem como esponjas, absorvendo o veneno antes que ele cause qualquer dano. Em resumo, se você vai ser venenoso ou tóxico, é bom estar bem protegido. Gostou do vídeo? Deixe seu comentário. Compartilhe suas experiências, curta e inscreva-se. Dessa forma, você nos ajuda muito a melhorar. Obrigado!